Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Área do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas. Mas hoje eu quero falar sobre o ateísmo. Eu estava assistindo um vídeo agora de um tal de Antônio Miranda, eu nem conhecia, tá? É da linha do Jason Ferrer. Ele quer a todo custo provar que Jesus Cristo não existiu. Aliás, ninguém existiu, nem Jesus, nem Maria, nem José. Foi todo um delírio coletivo daquelas pessoas que viveram naquela época. Ninguém foi crucificado. Aliás, não existia nem Império Romano, talvez. Enfim, um vídeo ridículo, tá? Com todo o respeito do mundo, mas um vídeo ridículo com os argumentos mais ridículos que eu já vi nos meus 43 anos de vida, tá? O que acontece? A crença no ateísmo, a crença é a mesma crença do protestante futurista, a crença da negação. Eu quero apenas negar algo, então o que eu faço? Eu fico procurando uma picuinha aqui, uma picuinha ali para fazer uma negação. É claro que ele vai se utilizar, né, de uma época em que não tinha um sistema de informação como nós temos hoje. Hoje eu tenho um computador. Hoje eu vou aqui, dou um Google, busco qualquer coisa que eu quero, qualquer documento, fonte arqueológica, eu dou um Google aqui, beleza. E ali Jesus Cristo viveu numa época que não tinha nenhum sistema de informação, em que era o boca a boca era o sistema de informação, né? E algumas cartas. Esse era o único sistema de informação na época. E aqui, gente, o cabra ele só faltou pedir, né, uma foto de Jesus Cristo. Eu quero uma foto que Jesus Cristo existiu. É só isso que faltou ele pedir, tá, gente? Mas o que acontece? O futurista, o protestante futurista, para ele negar que o Apocalipse aconteceu durante a destruição do templo, tá? Com todas as evidências, com todas as citações, profecias, revelações, mostrando que tudo ia acontecer naquela geração, durante o sítio de Jerusalém, São Tiago falando que o juiz estava à porta, São João dizendo que era a última hora, São Paulo dizendo que o mistério da iniquidade já estava em ação. O futurista ele vai dizer assim: não, isso não aconteceu. Ele vai negar tudo isso aqui porque Jesus Cristo não voltou em 70 depois de Cristo. Ele vai dizer isso simplesmente porque ele não entendeu como seria essa volta de Cristo ou não quis entender. Jesus Cristo diz que a sua vinda, a sua volta, né, ou a vinda e juízo contra Israel, seria como um relâmpago, um sinal apenas, um relâmpago no céu, seria nas nuvens. E não que ele iria voltar de corpo e alma para o planeta. Ele não afirmou isso. Mas aí vem o futurista com a negação. Não, eu quero uma foto que Jesus Cristo realmente voltou no ano 70 depois de Cristo. Só os argumentos e as revelações não servem. Não adianta, tá? São Tiago falando que o juiz estava à porta, São Tiago mentiu, estava no delírio. A mesma coisa são os argumentos dos ateus e desse Antônio Miranda. Para ele é tudo um delírio coletivo, ninguém existiu na época, não tinha nem humanidade na época. Por quê? Simplesmente porque um evangelho traz uma informação e o outro evangelho traz outra. É que no evangelho de São Marcos diz que Jesus era o carpinteiro, e no evangelho de Mateus diz que Jesus era o filho do carpinteiro. Cara, você realmente é um problema cognitivo. Se o cabra ele não conseguiu entender que Jesus também era carpinteiro, tinha a mesma profissão do pai, se realmente o cabra não conseguiu entender isso, ele está com algum problema cognitivo? Mas então por que no evangelho de Mateus diz que Jesus era o filho do carpinteiro e em Marcos diz que ele era o carpinteiro? Simplesmente porque Marcos escreveu o evangelho em Roma, tá? Tudo indica que ele escreveu em Roma, e Mateus escreveu o seu evangelho, tudo indica que ele escreveu quando ele estava na Etiópia, tá? E ele escreveu numa língua diferente da língua de Marcos. E não existia um sistema de informação, não tinha internet, não tinha celular. E ninguém escreveu um evangelho sentado numa mesinha, numa cadeira gamer, tomando um cafezinho. Marcos não ficou ligando ali para Mateus. Mateus, o que eu escrevo aqui?
não foi assim. Me desculpa, mas a época era diferente. Eu sei que é difícil para um ateu entender isso daí, é difícil mesmo. Ele não vai conseguir entender, por mais que você explique. Ele não vai conseguir entender que essa sim é a prova de que Jesus Cristo existiu. Por quê? Cada evangelho é diferente do outro. Sinal que eles não combinaram que iriam escrever. Não foi combinado. Ou seja, Marcos, ele escreveu o evangelho dele segundo coisas que ele viu e muito do que ele escutou. São Lucas escreve o evangelho dele em cima do que ele escutou e aprendeu, porque ele não conviveu mesmo com Jesus Cristo e com os apóstolos, né? Ele aparece bem depois, ele era discípulo de Paulo. Já Mateus, ele era realmente um apóstolo, ele conviveu com Jesus Cristo desde dos primeiros dias ali da vida pública de Jesus. Então perceba a diferença de um personagem para o outro. E como eu falei, eles não combinaram que iriam escrever, até porque se tivessem combinado não precisaria de 4 evangelhos. Escreveriam um só, o Evangelho dos Apóstolos, e tá pronto. Essa é a prova de que os evangelhos são autênticos e de que realmente Jesus Cristo existiu. Ah, mas é que um cita Anás, outro cita Anás e Caifás. Exatamente. Exatamente. Porque um autor, ele escreveu segundo aquilo que ele viu, ou talvez ele escutou e aprendeu. O outro escreveu da forma que ele viu, na situação que ele estava do momento. Não foi uma historinha combinada. Não foi nada combinado o evangelho. Por isso que nós temos 4 evangelhos. Um vai completando o outro e cada evangelho tem um foco central. Por exemplo, o evangelho de São Lucas foca muito no nascimento de Cristo, na infância de Cristo. Já o evangelho de Mateus foca muito nas bem-aventuranças, né? Você vai realmente, o sermão da montanha é o principal ali. No evangelho de Mateus, cada evangelho tem uma particularidade. O evangelho de São João foca na Santa Ceia. Eu até nem me recordo quantos capítulos tem ali, só durante a Santa Ceia. O diálogo de Cristo com os apóstolos durante a Santa Ceia. Cada evangelho foca em algo. Ah, mas aí inventaram uma história de que o evangelho de Marcos foi o primeiro e que Mateus foi lá e copiou o evangelho de Marcos e Lucas copiou o evangelho de Marcos e Mateus. Essa historinha é furada, desculpa, tá? Existia na época um outro documento chamado Conjuntos de Palavras de Cristo, que esse documento circulava nas comunidades. E tinha uma forma cronológica, e foi em cima desse documento que os 3 evangelhos foram escritos. E ali Marcos coloca exatamente o que ele aprendeu com Pedro, segundo a tradição. Mateus coloca no seu evangelho, sim, o que ele viveu, ouviu, escutou, e São Lucas, né, era um investigador. Ele foi lá e investigou e colocou aquilo que ele também escutou de testemunhas oculares. Por isso os evangelhos são diferentes. Isso mostra a autenticidade da obra e também que Jesus realmente existiu. Aliás, Jesus Cristo é um personagem citado, por exemplo, por Joséfo, que cita Jesus Cristo. Aí entra na questão de Maria e José. O Cabra teve a capacidade de falar que Maria e José eles não existiram. Ah, mas é que, sabe, é que um evangelho cita uma coisa, o outro não cita, e aí? Não existiu por causa disso? E ali ele comete um equívoco dizendo que padres da igreja, nos primeiros séculos ali, não citaram Maria, por exemplo, né? Faltou pesquisa, tá? Porque Inácio, por exemplo, cita Maria. Inácio, que era discípulo de João, nasceu no primeiro século. Ele vai dizer na carta aos Efésios: nosso Deus, Jesus Cristo, tomou carne no seio de Maria, segundo o plano de Deus, permaneceu oculta ao príncipe deste mundo. Ele vai dizer ainda: a virgindade de Maria e o seu parto, como igualmente a morte do Senhor, 3 mistérios de grande alcance, que se processam no silêncio de Deus, tá? São Justino também vai citar Maria, dizendo ali: fez-se homem por meio da Virgem, a fim de que o caminho que deu origem à desobediência instigada pela serpente fosse também o caminho que destruiu a desobediência. Eva era virgem, incorrupta, concebendo
a palavra da serpente gerou a desobediência e a morte. A Virgem Maria, porém, concebeu a fé e a alegria quando o anjo Gabriel lhe anunciou as boas novas. São Justino. Você tem o proto-evangelho de São Tiago, que aí eu teria que mostrar todo o proto-evangelho de São... O proto-evangelho de São Tiago foi o primeiro evangelho, segundo os historiadores, por isso que diz proto-evangelho, tá? Que conta a história até da mãe e do pai de Virgem Maria, tá? Enfim, eu poderia ficar aqui citando vários santos, mas aí o vídeo iria ficar muito longo. Agora, mesmo que nenhum santo ali no primeiro século citasse Maria e José, isso significa que eles não existiram? Que argumento mais ridículo e besta. Como eu falei, é encontrar uma picuinha para tentar negar a existência de um personagem. Eu poderia fazer isso com qualquer personagem na antiguidade. Alexandre Magno, o Ciro Grande, Nabucodonosor. Poderia fazer isso com qualquer personagem fora do cristianismo. Platão. Qualquer outro aí. Ah, porque um cita, o outro não cita, ele é citado em tal lugar, tem uma contradição, né, em uma obra, contradiz com a outra. Eu poderia encontrar essas picuinhas também para qualquer personagem. Como eu falei, infelizmente era um mundo que não tinha o sistema de informação que nós temos hoje. É claro que um autor, ele escreve uma obra, e um outro autor escreve a mesma coisa, sobre o mesmo personagem, e talvez coloque algumas informações diferentes. É normal isso daí, é normal. Tá? Imagina, eu vou falar que Rômulo e Remo não existiu. Eu não acredito na história de Rômulo e Remo, mas enfim, tá lá na história. Eu não posso simplesmente, porque um autor citou Rômulo e Remo, outro não citou, enfim. Aí eu vou negar exatamente, não existiu, bateu o martelo. Não é assim, né? Agora é impressionante, porque também tem uma contradição nas palavras desse Antônio Miranda, né? O cabra fala que no primeiro século nenhum santo da igreja, nenhum cristão citou Maria, citou José. Os evangelhos são o quê? Os evangelhos são o quê? O que aconteceu? Foi um delírio, então? Um delírio coletivo. Nada aconteceu. É claro que olha, você vai perguntar para Joséfo, por exemplo, ou sobre Maria e José. Maria e José, eles viveram em Nazaré, uma cidade que seria do interior aqui do Brasil, totalmente desconhecida na época. Tanto que Jesus Cristo teve uma resistência de aceitação por parte dos próprios apóstolos no primeiro impacto. Como pode um profeta sair de Nazaré? Então, enfim, tinha esse preconceito na época. É claro que Virgem Maria e São José não era um personagem conhecido antes da vida pública de Cristo. Isso é claro. Você não vai encontrar um autor, sei lá, romano, grego, contando a história de Maria e de José, gente. Mas nós temos os relatos dos apóstolos que conviveram com Cristo. E também de cristãos que viveram no primeiro século, segundo século, que receberam a igreja dos apóstolos. Eu não entendi essa parada. Como eu falei, nada mais é do que a crença da negação. O Jason Ferreiro se utiliza muito disso daí, usando o apocalipse futurístico para dizer Jesus Cristo, ou ele diz que não existiu, ou que foi um profeta. Na verdade, o Jason Ferreiro acredita, né, em Jesus Cristo. Mas ele diz que foi um profeta frustrado, porque ele prometeu que iria voltar e não voltou naquela geração. Ele comete o mesmo erro dos protestantes futuristas, né? Não entendeu o que seria essa volta de Cristo nas nuvens. Enfim. Isso aqui é um refuta mais um e derruba ateu. Eu não vou colocar o vídeo aqui porque o meu canal já tem um strike, eu não posso colocar. Enquanto não vencer, né, a advertência, eu não posso colocar nenhum vídeo de terceiros aqui no meu canal, tá, gente? Então, quem quiser vai lá no canal do Antônio Miranda, é isso o nome dele, Antônio Miranda, e assista esse vídeo que foi ridículo, né? Foi ridículo. Dizer que dois personagens como Maria e José não existiram porque nos evangelhos tem uma contradição aqui, tem uma informação a mais ali. Cara, isso é ridículo.
ridículo. Eu já vi ateu com argumentos muito melhores do que esse. Sério, já vi ateu com vários argumentos que colocaria esses argumentos aí no chão. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.